É muito comum, quando você está fazendo cálculos de física ou química, aparecerem divisões ou multiplicações de potências de base 10. E nessa aula eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nessa aula vamos estar abordando as multiplicações com potências de base 10 e a divisão de potências de base 10. No caso, eu vou estar explicando primeiro de forma geral para vocês como se deve proceder. Em seguida, vamos fazer alguns exemplos. Então, vamos começar com a multiplicação. Digamos que eu tenha dois valores. Um deles é A vezes 10 elevado a C. E o outro é B vezes 10 elevado a D. Eu vou multiplicar os dois. O que eu devo fazer? Eu vou explicar para vocês em 3 passos. Primeiro passo, multiplica-se os coeficientes. Quem são os coeficientes? É quem está na frente do 10. No caso ali, o A e o B. Então, eu vou multiplicar eles normalmente, como eu faria em qualquer multiplicação. Então, vai ficar A vezes B, que multiplica. Aí, a gente vai para o segundo passo. Eu vou repetir a base. A base é o 10. E o terceiro e último passo, eu vou pegar os expoentes C e D e vou somar eles. Então, eu vou ter o quê? A vezes B, que multiplica 10 elevado a C mais D. Mas como que ficaria isso se eu fosse resolver um exercício? Vamos fazer aqui esse exemplo para vocês verem. Olha só. Eu tenho aqui no caso 2 vezes 10 elevado à quarta vezes 3 vezes 10 elevado à quinta. Primeiro, eu vou multiplicar aqui o 2 e o 3, que no caso são os coeficientes. Esse é o nosso primeiro passo. Fazendo 2 vezes 3, eu vou ter 6. Segundo passo, vou repetir a base. A base é o 10. E o último passo, terceiro passo, eu vou somar os expoentes. Quem são os expoentes? O 4 e o 5. Então, fazendo 4 mais 5, eu vou ter 9. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado à nona. Vamos fazer mais um exemplo. Letra B. Eu vou multiplicar 1,5 vezes 10 elevado à sétima vezes 5 vezes 10 elevado a menos 8. Primeiro passo, multiplico os coeficientes, que no caso é o 1,5 e o 5. 1,5 vezes 5 dá 7,5. Segundo passo, vou repetir a base, que é o 10. E o terceiro e último passo, eu vou somar os expoentes, que no caso é o 7 e o menos 8. Quando eu somar aqui 7 mais o menos 8, vai ter um jogo de sinal. Então, vai ficar 7 menos 8, certo? Porque mais com menos dá menos. E 7 menos 8 dá menos 1, certo? Eu tenho 7, devo 8. Paga esse 7, você vai dever 1. Então, ficou 7,5 vezes 10 a menos 1. Vamos fazer o exemplo C. Agora, aqui no caso, eu vou ter 10 a sexta vezes 9 vezes 10 a menos 2 vezes 2 vezes 10 a nona. Pessoal, na frente desse 10, o coeficiente é 1. Certo? Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, se eu fizer aqui 1 vezes 9 vezes 2, vai me dar 18. Segundo passo, vou repetir a base, que é o 10. Agora, eu vou somar esses 3 expoentes. No caso, é o 6 mais o menos 2 mais o 9. Pessoal, 6 mais o menos 2 vai dar 6 menos 2. 6 menos 2 dá 4. E eu vou somar com 9, então vai me dar o expoente aqui do 10 igual a 13. Para deixar esse resultado um pouquinho melhor, vamos deixar ele em notação científica. Como que eu faço? Notação científica é o seguinte. Esse valor aqui na frente do 10, ele tem que estar entre 1 e 10 e o 10 não entra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a vírgula que está depois do 8 aqui, né, já que ela não aparece, e vou jogar entre 1 e o 8. De tal maneira que vai ficar 1,8, certo?
Só que quando eu ando para a esquerda, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo aqui o valor do coeficiente. Então eu vou ter que compensar em algum lugar. Então eu aumento o expoente. Para cada casa que eu ando para a esquerda, eu somo 1 no expoente. Então vai ficar vezes 10 elevado a 14. Mas eu vou deixar um card aqui para vocês de como trabalhar com notação científica. Agora vocês me perguntam, mas por que eu tenho que somar os expoentes? Por que eu não multiplico também? Eu vou explicar para vocês. Imagine que eu estou multiplicando 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Por que dá 10 à quinta? Eu somo os expoentes. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. 10 ao cubo não é 10 vezes 10 vezes 10? E 10 ao quadrado não é 10 vezes 10? Então aqui no caso ficou 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 à quinta potência. É por isso que eu tenho que somar os expoentes na multiplicação. Agora vamos falar da divisão. Como que vai funcionar a divisão? Imagina aí que eu tenho A vezes 10 elevado a C dividido por B vezes 10 elevado a D. Como que eu vou fazer a divisão? Da seguinte maneira. Vou falar 3 passos para vocês também, que vocês devem fazer. O primeiro deles, divide-se os coeficientes. Os coeficientes são esses valores aí que estão na frente do 10. Certo? Lógico que não é padrão, né, pessoal? Às vezes eles podem mudar de lugar também. Então eu vou dividir aí A por B. É sempre quem está em cima por quem está embaixo. Segundo passo, eu vou repetir a base. Quem é a base? É o 10. E o terceiro e último passo, eu vou subtrair os expoentes. Sempre quem está em cima menos quem está embaixo. Então vai ficar C menos o D. Certo? Então, sempre 3 passos. Divide-se os coeficientes, repete-se a base e subtrai-se os expoentes. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Primeiro exemplo. 6 vezes 10 elevado a 15 dividido por 3 vezes 10 elevado a quarta. Primeiro passo, eu vou dividir os coeficientes. Então, eu vou pegar o 6 e vou dividir por 3. 6 dividido por 3 vai me dar 2. Segundo passo, vou repetir a base. A base é o 10. E o terceiro e último passo, eu vou subtrair os expoentes. Então, eu vou pegar o 15 e vou tirar 4. Certo? É sempre quem está em cima menos quem está embaixo. Então, vai ficar 15 menos 4, vai me dar 11. Então, ficou 2 vezes 10 elevado à 11ª potência. Vamos ao segundo exemplo, letra B aqui. Pessoal, de novo, quando o coeficiente não aparece é porque é 1. Porque 1 vezes qualquer coisa continua sendo qualquer coisa. Então, 8 dividido por 1 no primeiro passo, divido os coeficientes, vai dar 8. Segundo passo, vou repetir a base, que é o 10. E agora, eu vou pegar os expoentes e vou subtrair eles. Então, vai ficar 12 menos o menos 3. Pessoal, cuidado aí, vai ter um jogo de sinal. Olha só, eu vou fazer 12, que é quem está em cima, menos quem está embaixo. Mas quem está embaixo é negativo. Então, vai ficar um menos com menos aqui. Então, eu vou ter 8 vezes 10. Aqui em cima vai ficar 12, menos com menos dá mais, né? Então, fica 8 vezes 10 elevado a 12 mais 3. Que, no caso, vai me dar 15 no expoente. Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a 15. Então, sempre toma cuidado quando tem um expoente negativo. Certo? Você vai ter que fazer o jogo de sinal. Provavelmente ele vai mudar de sinal quando ele está embaixo. Letra C. Agora eu tenho aí 5 vezes 10 elevado a menos 12, dividido por 2 vezes 10 elevado a 7ª. Como que eu vou fazer? Vamos lá. Primeiro passo. Divide-se os coeficientes. Então, eu vou dividir 5 por 2. 5 por 2 dá metade, né? Que é 2,5. Segundo passo, vou repetir a base, que é 10. E o terceiro e último passo, eu vou subtrair os expoentes.
Quem está em cima é o menos 12, quem está embaixo é o 7. Então vai ficar menos 12 menos 7. Pessoal, devo 12 e devo 7 vai dar menos 19, né? Porque eu vou dever 19. Então vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Então, de novo, recapitulando tudo que a gente viu. Na multiplicação, você multiplica o coeficiente, repete a base e soma o expoente. Na divisão, você divide os coeficientes, repete a base e subtrai os expoentes. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!